inscreva-se aqui em nosso canal. Vou mostrar aqui para vocês essa espécie de tomate. Já tem muito tempo que eu tenho essa espécie de tomate aqui na minha região. O vento tirou aí a nossa folha onde a gente ia colocar as sementes, mas não tem problema. A gente vai retirar a semente desse tomate aqui. Essa espécie, eu acho que foi no Monte de Entulho, que estava jogado aqui a cerca de 10 quilômetros. E eu passei aí de bicicleta e eu vi esses tomatinhos lá e eles estavam verdes. Aí cerca depois de um mês, mais ou menos, eu voltei lá e tinha alguns maduros. Então eu apanhei e passei a ter espécie. Então, desde então, deve ter uns 10 anos isso, ou talvez até mais. Desde então, eu venho conservando essa espécie. Não sei que espécie que é, não sei que qualidade que é, se é modificada ou se não é. Uma coisa é fato, quando você planta na sua própria propriedade, sem depender do sistema, utilizando esterco de curral, esterco orgânico, mesmo folha, resto de vegetais, a qualidade que você encontra nesse produto, mesmo ele sendo modificado, é muito alta. Então nós vamos aqui colocar sementinhas aqui, eu já perfurei esses copos, são copos descartáveis também. É um jeito de você evitar de poluir a terra, afinal são copos descartáveis, já não teria mais nenhuma utilidade, e aí a gente perfura eles com ferro quente, para a água não ficar dentro deles, senão a semente apodrece. E aí você consegue reutilizar ele para colocar aí as sementinhas e fazer as suas novas mudas. Então eu vou aqui plantá-las. Depois de algum tempo elas já nasceram e todo dia à tarde eu faço aí a aguação dessa garrafinha PET aqui para que essa planta ela venha a crescer. Depois que ela nasce, que ela tiver com uns 4, 5 dedos de altura e 3 ou 4 folhas, é hora de fazer a transplantação dela para o solo. Para isso a gente vai tirar aqui a vasilhinha. Tem uns copos que são muito resistentes, esses copos descartáveis. Então para isso você vai empurrar aí o cubo de terra do fundo para frente. Se ele for mais ressecado, desses mais frágeis, você pode quebrar as bordas dele e simplesmente retirar. Eu utilizo aqui também aqueles copos de sorvete, de isopor, não sei se vocês conhecem, também para plantar sementes com esse mesmo tipo de funcionamento. Então vamos levar aqui essa mudinha para nossa plantação. Nós vamos levar ela para o lugar aqui onde nós vamos transplantá-la. E isso aí, né, que uma horta, eu já carreguei alguns estercos. Eu até mostrei que nós fazendo ela aqui a gente mostrando como confeccionar ela aqui. E eu vou plantar essas mudinhas aqui, eu vou virar de lado para evitar que a minha sombra atrapalhe a imagem. Eu já pus esterco e terra aqui, lembrando que não pode ser somente esterco, porque senão a água não vai encharcar, então não vai dar uma boa irrigação na planta. Tem que misturar um pouco de terra. Pode ser uma terra igual a minha aqui, com resto de vegetais, que é uma terra rica em nutrientes. Esse copo aqui ele está bem ressecado, então eu vou quebrar as bordas dele e vou retirar. Isso aqui tem alguma outra utilidade, esse copo? Normalmente, pessoal, quando eu reutilizo isso aqui, igual eu fiz, depois que eu planto ele aqui, eu lavo isso aqui, eu tenho uma água corrente aqui, eu lavo esse resto orgânico que fica dentro dele e levo para o descarte. Tem na comunidade. E a prefeitura se encaminha do resto. Eu não sei se fazem o descarte para reciclagem, o que fazem com esse plástico, entendeu? Mas não deixa jogado no solo não, porque isso aí fica muitos anos no solo e não se destrói. Então é uma coisa que tem que se pensar aí ao longo do tempo, para as próximas gerações.
eu nem papel de bala eu deixo no chão. Se tiver aqui na minha casa, alguém pegar, chegar e jogar no chão, eu pego e levo pro lixo, porque você está poluindo a terra. Tendo em vista também que eu não utilizo bala, porque possui doce. Mas normalmente sempre tem alguém que consome e acaba jogando o plástico no chão. Tampinha de garrafa PET também eu recolho. Eu evito de deixar o máximo de sujeira no solo. Só mesmo aí gravetos, folhas, isso aí não tem problema, isso é matéria orgânica. Mais cedo ou mais tarde se transformará em esterco. Veio do solo e voltará para o solo, devolvendo os nutrientes que um dia a existência daquelas folhas pegaram para suprir as necessidades da árvore. Então elas voltam para o solo, devolvendo nutrientes. Diferentemente do plástico, que não tem nada disso. O plástico apenas polui. E você imagina que ele pode cair num corpo de água e ir para o rio e ir para o mar, poluindo assim além do seu limite, né? Indo para muito mais longe. Então, o certo é aí você encaminhar para o descarte. Depois de plantado, aqui dentro do esterco, aqui passarinho está ciscando o solo. Então eu vou ter que estacar aqui com esses bambus para evitar deles fazerem isso. Eles estão destruindo as mudinhas. Dependendo da muda que você planta aí, eles destroem ela e você não consegue ter aí mais produtividade, né? Antes da planta começar a produzir, eles destroem. E tá mesmo assim, a natureza tá desse jeito. Banana, eu tava com um cacho de vez aqui. Assim que eu vi, os passarinhos, mas os microestrelos já tinham destruído tudo. Comido mais da metade do cacho. E eles estão assim também no solo. Eles ciscam e quando a planta está pequenininha, igual está aqui, eles arrancam. Depois de grande, eles comem. Outras espécies vêm e destroem. Ou seja, o ciclo está assim. No início ao fim, sempre tem alguma coisa destruindo. Sem contar que você ainda conta com a presença de cupim no solo. Muitas vezes sou obrigado a utilizar uma coisa que eu não gosto de utilizar, que é calcário. Não sei a composição química de um calcário, se tem alguma composição química, se não tem, mas eu prefiro não usar. Eu gosto de usar mesmo só esterco orgânico. Então, depois de algum tempo, né, em cerca de 60 a 90 dias, a nossa planta vai estar aí no seu tamanho final, chegando aí nesse tamanho e produzindo vários tomates. Igual eu falei com vocês, aqui eu consigo mostrar para vocês na íntegra aí as larvas perfurando o fruto depois dele produzido. Então nem você consegue colher tudo que você plantou. E tem outros que furam da parte de fora como se fossem alguma coisa grilo, alguma coisa. Isso se contar se eles chegarem ao tamanho final, porque muitas vezes alguma coisa destrói eles quando eles estão pequenos ainda no solo. Então está muito difícil produzir, mas ainda vale muito a pena você conseguir produzir seu próprio alimento, um alimento de qualidade, um alimento livre de defensivos, né? E de sementes que você mesmo produz, ou seja, livre de interferências do sistema aí. Então, pessoal, eu agradeço a vocês que estiveram com a gente nesse vídeo. Peço que se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito, que compartilhe nossos vídeos, ajude nosso canal a ficar maior, né? Nós vamos trazendo muita novidade para todos vocês aqui. Então fiquem todos com Deus, muito obrigado e até a próxima.